seja bem-vindo. Nesse terceiro vídeo da série sobre a influência dos elementos químicos no aço, vou falar sobre o vanádio, tungstênio, boro e do nióbio, uma das maiores riquezas minerais do Brasil. Vamos lá? Vanádio. O vanádio, de Vanadis, deusa da mitologia escandinava, é o elemento químico de número atômico 23 e símbolo V. É o metal de transição mole, dúctil, de cor cinzenta e brilhante. Foi descoberto em 1801 pelo mineralogista espanhol Andrés Manuel del Rio, em um mineral de chumbo. Apresenta alta resistência ao ataque dos álcalis, do ácido sulfúrico H2SO4, do ácido clorídrico HCl e da água salgada. Aproximadamente 80% do vanádio produzido no mundo é obtido como ferro-liga vanádio, para adição no aço. O vanádio no aço é um formador de carbonetos, forma VC, carboneto de vanádio, e tem ação benéfica nas propriedades mecânicas de aços tratados termicamente, especialmente na presença de outros elementos. Ele precipita no revenido, na faixa de 500 a 600 graus Celsius, e pode induzir endurecimento secundário. O vanádio, em pequenas quantidades, aumenta a tenacidade pela redução do tamanho de grão nos aços microligados. Acima de 1%, confere alta resistência ao desgaste. O endurecimento por adição de vanádio é proporcional à quantidade de vanádio adicionada, especialmente para aços ferramentas ligados, das séries ASTM A81, H10 a H43, A2 a A10, D, O e S, e aços rápidos T1 a T15, M1 a M15. A resistência de um aço aumenta de 10 a 16 MPa para cada 0,01% de vanádio adicionado. Molas de suspensão de automóveis também são fabricadas com aços cromo-silício-vanádio, CrSiV, conforme tabela ao lado. Tungstênio. O tungstênio, de tungsten, derivado do idioma sueco que quer dizer pedra pesada, é o elemento químico de peso atômico 74 e símbolo W, herdado da wolframita, minério de ferro, manganês e tungstênio, FeMnWO4. O tungstênio puro é um metal duro de aspecto branco a cinza. Quando muito puro, pode ser cortado com uma serra de metais, forjado e trefilado. É frágil e difícil de ser trabalhado quando impuro. Foi descoberto em 1783 pelos irmãos espanhóis JJ e Fausto de Lhuillier. Os carbonetos, devido à elevada dureza, são usados para revestir brocas de perfuração de solo utilizados em mineração, indústria petrolífera e indústria de construção. O tungstênio é extensivamente usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, válvulas eletrônicas e como eletrodos de solda, porque apresenta um ponto de fusão muito elevado e pode ser transformado em fios muito finos. O tungstênio no aço, na presença do ferro, forma carbonetos de tungstênio de ferro, Fe3W3C ou Fe4W2C, de altíssima dureza. Ele refina o tamanho de grão e produz menor tendência à descarbonetação. Para um percentual em torno de 1,5%, a resistência ao desgaste aumenta moderadamente. Em porcentagem de 4%, em combinação com alto carbono, aumenta fortemente a resistência ao desgaste. Em grandes porcentagens, o tungstênio, combinado com o cromo, aumenta a dureza em altas temperaturas. Está presente na composição dos aços ferramentas ligados, classe ASTM A681, e aços rápidos ASTM A600, conforme tabelas ao lado. Boro. O boro, do árabe burag, igual a bórax, é o elemento químico de número atômico 5 e símbolo B. Foi descoberto por Gay-Lussac, Thénard e Sir Humphrey Davy em 1808 por redução do ácido bórico com potássio.
É um metalóide que apresenta cor negra ou marrom, encontrado em pequenas quantidades em meteoritos. Este metalóide tem a maior resistência à tração entre os elementos químicos conhecidos. O material fundido com arco tem uma resistência mecânica entre 1.600 a 2.400 MPa. O boro tem também qualidades lubrificantes similares ao grafite e comporta-se como carbono na capacidade de formar redes moleculares através de ligações covalentes estáveis. No aço, a influência do boro aumenta a profundidade da camada temperada e a dureza do núcleo nos aços inoxidáveis austeníticos. Aumenta o limite elástico, diminuindo a resistência à corrosão. A presença de pequenos teores de boro em solução de 3 a 5 ppm em aços com 0,20 a 0,40% de carbono permite obter uma temperabilidade média que fornece os valores necessários de dureza e resistência após têmpera. É um ótimo inibidor do tamanho do grão austenítico. Os materiais com boro mais comuns na norma SAE são os 10B06, 10B22 e o 10B45, e na norma UNI-EN europeia, conforme tabela abaixo. Nióbio. O nióbio, derivado de Niobe, filha do deus Tântalos da mitologia grega, é um elemento químico de número atômico 41 e símbolo Nb. É um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração azulada quando em contato com o ar em temperatura ambiente após um longo período. Seu descobridor foi o químico inglês Charles Hatchett em 1801. O pirocloro é uma das principais fontes de nióbio, sendo que uma das maiores jazidas está localizada no município de Araxá, em Minas Gerais. O nióbio se converte num supercondutor quando reduzido a temperaturas criogênicas, abaixo de menos 150 graus Celsius. É um dos 3 elementos supercondutores, que são do tipo 2. Os outros são o vanádio e o tecnécio, significando que continuam sendo supercondutores quando submetidos a elevados campos magnéticos. A influência do nióbio no aço refina o grão durante o processamento termomecânico, reduz a temperatura de transição gama-alfa a R3, promove o endurecimento por precipitação. O efeito do refino do grão utilizando o nióbio se dá basicamente pelo retardamento da recristalização nas últimas etapas de laminação. Ao reduzir a velocidade de transformação gama-alfa, o nióbio contribui com 2 ações: melhora das propriedades mecânicas, atuando como acelerador na nucleação da ferrita, e redutor da taxa de crescimento da ferrita. O nióbio se precipita como carboneto no aço. O teor excedente deste elemento, que não migra da austenita para a formação de carbonetos, tende a ficar em pequenas quantidades na fase ferrítica em solução, atuando com outros elementos não formadores de carbonetos no endurecimento por solução sólida. Um punhadinho de nióbio, apenas 100 gramas, no meio de 1 tonelada de aço, e a liga se torna muito mais forte e maleável. Carros, pontes, turbinas de avião, aparelhos de ressonância magnética, mísseis, marca-passos, usinas nucleares, sensores de sondas espaciais, praticamente tudo que é eletrônico ou leva aço fica melhor com um pouco de nióbio. Os foguetes da empresa americana SpaceX, os mais avançados do mundo, levam nióbio. O LHC, maior acelerador de partículas do planeta. O D-Wave, primeiro computador quântico, também. Todo mundo quer nióbio, e quase todas as reservas mundiais desse metal, 98,2%, estão no Brasil. Nós temos o equivalente a 842 milhões de toneladas de nióbio, que valem inacreditáveis 22 trilhões de dólares, o dobro do PIB da China ou 2 vezes todo o petróleo do pré-sal. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.